Fala, rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Bom, rapaziada, são exatamente agora meia-noite e 56. Eu estava preparado para dormir, estava deitado neste final de domingo, descansando, quase dormindo. E o Botafogo me solta esta nota oficial em suas redes sociais. O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo 29. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses. Um destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de finais da Libertadores e Copa do Brasil. John Textor e a diretoria do departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo título inédito da Copa do Brasil. Essa foi a nota oficial do Botafogo, que foi divulgada ali pouco depois da meia-noite, né, comunicando essa saída e a demissão de Renato Paiva. Pegou todo mundo de muita surpresa essa demissão do Renato Paiva. Mas vale a gente voltar numa questão aqui, porque foi noticiado até pelo JP Fragoso, do jornal o Globo, né, que o Textor ele vai deixar um pouco de lado o Lyon. Ele está passando a liderança do Lyon para outras pessoas. O Lyon vai ter um novo CEO, vai ter um novo presidente. Textor sai um pouco de cena do Lyon. Ele meio que assume que não teve capacidade suficiente para gerir tudo sozinho, coloca outras pessoas lá e o Textor, isso foi falado no vestiário, na partida pós-Palmeiras, estará mais presente no Rio de Janeiro. O foco principal do Textor será o Botafogo. Então ele se fará mais presente no Rio de Janeiro, ele vai viver mais o dia a dia do Botafogo no Rio de Janeiro, nos treinamentos, nos jogos, enfim. Ele vai estar mais presente e uma das primeiras medidas foi a demissão em relação ao Renato Paiva. O que o Renato Paiva fez para ser demitido? Bom, de fato, o jogo contra o Palmeiras foi algo que contou muito na insatisfação de John Textor com relação ao Renato Paiva. A postura adotada pelo Botafogo durante boa parte do jogo, de fato, não caiu bem. De fato, essa situação não pegou bem dentro do Botafogo, principalmente Textor ficou realmente bem desapontado com a postura que o Botafogo teve durante o jogo. O Botafogo que, né, fez um campeonato mundial, na minha opinião, bom para muito bom, né? Se classificou no grupo da morte, teve uma vitória histórica contra o PSG, eliminou o Atlético de Madrid. O Botafogo fez uma primeira etapa boa, né? Dentro do contexto que muita gente imaginava que o Botafogo seria goleado, seria massacrado por todo mundo. O Botafogo se classificou, o Botafogo venceu o PSG, estava tudo até indo bem, a gente pode dizer assim. E aí, no único jogo que o Botafogo teve depois da sequência dos europeus, em que o Botafogo poderia ser um pouquinho mais agressivo, não digo nem em relação ao futebol ofensivo, etc e tal, mas propor um pouquinho mais o jogo, né? Tentar ser um pouquinho mais ofensivo, mais eficiente na frente, tentar jogar para valer, como o Botafogo fez em algumas partidas com o comando do Renato Paiva. O Renato Paiva acabou não fazendo isso. Acho que a leitura dele de jogo foi muito errada. Ele teve uma estratégia mais defensiva, que no início eu particularmente até entendo, mas acho que o jogo e a leitura do jogo ficou muito evidente que o Botafogo poderia ter atacado mais, poderia ter feito mais, e ele não fez. E isso realmente foi a gota d'água, a gente pode dizer assim, para o Textor e para a direção de futebol do Botafogo, que realmente não gostaram nem um pouco dessa situação. Isso pegou muito mal com a comissão de futebol do Botafogo, com a diretoria de futebol do Botafogo, melhor dizendo. Isso pegou muito mal com o Textor. E nessa fala que o Textor teve com o grupo e tudo mais,
Já havia um burburinho, já havia alguns comentários que até hoje mesmo, no caso ontem, né, no domingo, agora já é segunda-feira, a gente ficou sabendo de uma insatisfação de uma possível troca no comando do Botafogo. Eu confesso para vocês, soube disso, mas não levei a sério. Realmente não acreditei que isso pudesse acontecer, pelo menos por agora. Esperava que essa situação pudesse acontecer, sei lá, na chegada ao Brasil, em uma reunião no Brasil, algo do tipo, alguma conversa poderia acontecer, enfim, não chegou a esse ponto. O Renato Paiva, os jogadores, né, o time do Botafogo ficou mais um dia nos Estados Unidos, até para os jogadores poderem descansar um pouco, ter uma folga, passear por lá pelos Estados Unidos, e durante essa folga, o Renato Paiva foi comunicado que não permanecerá no Botafogo, não será mais o técnico do clube. Então, essa postura de fato do Botafogo no jogo contra o Palmeiras foi um fator determinante para que o Botafogo pudesse agora ir atrás de outro técnico. Foi uma decisão arriscada, não sei se a pessoa vai gostar, né, dessa situação. Agora, tem alguns pontos, né? Alguns pontos aqui interessantes a falar. Esse canal, eu estou aqui visto nas páginas, eu nunca gostei do nome do Renato Paiva, desde essa contratação, eu sempre critiquei aqui. Mas o Renato Paiva, entre tanto de barrão, conseguiu entregar até o trabalho dele. O Botafogo está ali no bolo do Campeonato Brasileiro, se classificou na Libertadores, tendo duas decisões muito difíceis, né, pelo caminho. O Botafogo classificou na Copa do Brasil. O Botafogo fez o Mundial até o Palmeiras, na minha opinião, bom, mesmo com lacunas, quando ele tendo que improvisar algumas situações, encontrando soluções, conseguiu de alguma forma entregar o que era necessário. Mas a forma de jogar, a forma de propor o jogo, enfim, isso sempre foi algo que o Botafogo olhava com uma certa desconfiança. Mas, né, lá atrás, quando todo mundo criticou a escolha do treinador, o Botafogo bancou, né? Então, por mais que possam de repente ter acertado agora nessa demissão, há 3 meses atrás, 4 meses atrás, o Botafogo bancou essa contratação. O Botafogo falou que tinha certeza que ele era o nome ideal, que era o nome maravilhoso, era o nome ideal para o projeto, etc. e tal, e pouco tempo depois acabou mudando de opinião, né? Então, essa questão realmente aconteceu já nos Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, essa insatisfação do Textor já havia sido falado, mas realmente essa substituição agora pegou todo mundo de surpresa. Para você que está chegando sem entender nada nessa manhã, é isso. Você deve estar acordando aí de repente e assistindo o canal não entendendo nada. Eu também fiquei sem entender nada. O Botafogo então soltou essa nota, como eu falei, no meio da madrugada, por volta de meia-noite e pouca, comunicando essa saída do Renato Paiva. Agora, é claro, vamos ver quem o Botafogo irá buscar no mercado. Para ter uma definição assim tão rápida, eu acredito que o Textor já esteja mexendo ali, né, as seus conhecimentos, né, e tudo mais, com um novo nome. Realmente, nesse momento, não temos nenhum nome, né? Não temos nenhum nome, não temos informação nenhuma. Eu poderia aqui chutar, tá? E vou aqui falar. Não é palpite, não é informação, perdão, é palpite. Mas o nome preferido do Textor lá atrás, quando ele tentou para o Botafogo, era o Sérgio Conceição, né? Que depois foi para o Milan. Acabou saindo do Milan, parece que agora está sem clube, né? Não, não está treinando ninguém. Ele inclusive estava sendo especulado no Al Nassr, né? Mas o nome dele saiu um pouco de cena lá. O Jorge Jesus agora é o nome mais especulado no Al Nassr. Então, não sei, de repente pode ser o nome aí que o Botafogo, o Textor, principalmente, que gosta muito dele, pode ser um nome que agrade e o Botafogo vai buscar. Mas realmente, nesse momento, não temos informações sobre quem pode ser esse novo nome. A coisa acabou de acontecer, acabou de explodir. Vamos ficar ligados para ver se a gente descobre, claro, quem será esse novo treinador do Botafogo. Mas a informação de momento é essa, na madrugada de domingo para segunda-feira. Renato Paiva não é mais o treinador do Botafogo. Repito, treinador que tinha ali uma certa insatisfação do Botafogo, da forma que o Botafogo jogava, da relação que o Botafogo atuava, e depois da postura que ele teve contra o Palmeiras, e detalhe importante também, depois da coletiva que ele deu após o jogo contra o Palmeiras,
A informação que a gente tem é que essa coletiva não caiu nada bem mesmo, entre a diretoria do Botafogo. Após essa situação e a eliminação no Mundial de Clubes, o Botafogo optou pela saída do Renato Paiva. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a gente não pode ficar 60 dias sem novo treinador, né, Botafogo? Que o Botafogo seja ágil e seja muito competente para trazer, agora sim, o nome certo, né? A gente sempre teve a desconfiança com o Paiva, acho até que ele entregou o trabalho dele da forma que deu, né? Mas todo mundo sempre teve uma desconfiança com o Paiva, né? Essa é a grande verdade. Então, que o Botafogo agora possa trazer um nome melhor, um nome que esteja mais à altura do projeto, com todo respeito ao Paiva. Eu não acho que fez um mau trabalho no Botafogo, apesar da última imagem que deixa, mas a impressão que sempre que dava é que não era o nome à altura do tamanho da ambição do projeto do Botafogo, né? Que o Botafogo agora consiga efetivamente acertar esse nome e trazer um treinador que possa fazer esse elenco evoluir, crescer. O Botafogo bem forte na próxima janela, então esperamos que o Botafogo possa acertar e, como diz a nota, brigar pelo título, pelo bicampeonato da Libertadores, do Brasileiro e pelo título inédito da Copa do Brasil. E aí, rapaziada, Renato Paiva não é mais treinador do Botafogo. Quero saber duas coisas para você colocar aqui no chat. Primeiro, gostou dessa notícia? E segundo, quem seria o seu treinador ideal para o Botafogo nesse momento? Vamos voltar a essa novela de novo de busca de treinador. Que não demore dessa vez, Botafogo. É isso, galera. Tamo junto, ó. Vamos ficar ligado aqui, porque a madrugada promete. Vamos ficar atento e, claro, qualquer novidade trazemos para vocês aqui no Panorama Botafoguense, tá certo? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e tamo junto, galera. Um forte abraço a todos. Boa semana. Valeu.